Graça e paz, Igreja do Evangelho Vivo. Vivemos por fé. Vamos se colocar de pé, meus irmãos, para juntos adorar o Senhor, orar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Senhor por estar aqui. Amém? Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por estarmos aqui neste lugar, onde viemos, Senhor, todo domingo, todas as quartas-feiras, para cultuar, Senhor, e te adorar, e te louvar, e nos entregar, Senhor, inteiramente. Que o Senhor venha tocar em nosso coração, ministrar o coração de cada irmão que está aqui, que está vindo, Senhor. Que o Senhor venha nos encher, Pai, do Teu Espírito Santo, abençoando a vida de cada irmão, as nossas vidas. Nós, Senhor Deus, entregamos totalmente, Pai, o nosso corpo, a nossa alma a Ti, porque Tu és o centro, Pai, Tu és tudo para nós, e nós Te agradecemos por todo o Seu amor, pela Sua fidelidade, por todos os dias nos levantar e nos dar o fôlego de vida. Obrigada por essa tarde, por esse culto de celebração, e a todos que estarão, Senhor, acompanhando na live também, Senhor. Que o Senhor venha tocar, venha quebrantar o coração de cada um, Senhor, fazendo com que saímos daqui deste lugar totalmente cheios, Pai, da Tua presença, que é maravilhoso, Senhor, te adorar, exaltar o Teu nome, Senhor. E o Senhor venha tomar direção, e que nenhum mal, nenhum perigo venha nos cercar, Pai. Que o Senhor venha nos proteger com Teus anjos aqui, Senhor, a cada ponto, Senhor Deus, da nossa igreja, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos encher, Pai, e entregamos, Senhor Deus, as nossas vidas e esse momento a Ti. Amém. Aplausos, Senhor. Vamos louvar a Ele, amém? Celebração. Com palmas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Nós Te louvamos, Jesus, nos alegramos em Tua presença, Pai. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o Seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Aplauda, Senhor, amém.
Continue adorando a Jesus. Ele é digno de todo louvor. Amém, Senhor. Nós te adoramos. Tu és, Senhor, todo-poderoso, digno de toda adoração. Aleluia, Pai. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Não há nada, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados
dados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aplauda, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor, da Tua presença, Pai. Aleluia, Senhor, glorificamos o Teu nome. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus. Amém, Senhor. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Tu nos libertou, Senhor. Nós fomos escolhidos, perdoados. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se
ó Pai, em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Aplauda o Senhor, amém. Final, hein? Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém? Que bom estarmos aqui. Deus é bom, amém? Hoje até eu dei um aviso lá. Nosso culto vai ser reduzido para 1 hora devido ao calor, né? E Deus hoje teve misericórdia de nós, mandou aí um ventinho bom, né? Um clima mais agradável, né? Queridos, mas a gente vai estar nesse período aí, nós estamos deixa eu só controlar meu tempo aqui para a gente honrar os irmãos. Questão do horário, né? Eu vou orar com os irmãos. Nós estamos... Quero que você abra aí o seu informativo, que aí a gente fica mais organizado nas informações, para a gente atualizar aqui os irmãos naquilo que Deus tem nos dirigido, né? E ministrado. O primeiro aviso que eu quero aconteceu aqui na IEV, como vocês podem ver. Até no recesso deu alguns avanços, né? O seu Jonatas e o cunhado dele vieram aqui esse final, no sábado, e sentaram esse tijolo, porque quando chove, a água agora retorna e molhava a gente aqui por dentro tudo, né? Com esse tijolo aí, vai conter a água e ela vai procurar outros caminhos e não vai, em nome de Jesus, molhar nossos pés, né? E o Zé Roberto fez aquela rampa ali da entrada ali da EV, do Planalto, né? E a gente não pisa mais ali na formiga, nessas coisas. E eu quero destacar isso, né? Essas melhorias. É a 21ª, não melhoria, mas catalogando aqui de todas as ações que a gente já fez aqui, né? E aí também aconteceu o GC lá do Jorge Teixeira, da Leidiana, que está perseverando firme aí, mesmo no período de recesso. Ela tem reunido sua família ali. Eu acho que tinha também ali um visitante, né? Ele se recuperou, né, daquele AVC, né?
Eu vi, eu lembrei dele. Ele tá andando, né? Milagre ali, porque o camarada teve bem ruim, né? E tava lá. Agora tá andando. Olha aí, voltou a andar. Milagre de cura, né? Não sei se eu posso falar, mas a Edilene também domingo retornou, né? E aí o marido dela também foi curado, fez o tratamento, foi para Belém, fez o transplante, está curado de leucemia, né? Uma cura poderosa também. E... Miolema, né? Que é um tipo de disfunção no sangue parecido com o negócio de leucemia, né? E aí fez o tratamento, teve momentos difíceis lá, a gente acompanhou em oração e foi vitoriosa. Mais um milagre de cura, né? E eu não sei se eu posso também, mas ela recebeu um milagre também de prosperidade. Conseguiram quitar a casa deles, né? Que estava financiada e quitaram. E isso é outra vitória também que ela nem esperava, né? Quando Deus faz, o vale é profundo, mas a vitória é maior do que tudo. Amém? Quantos podem dar um aplauso a Jesus pela recuperação lá de um AVC, né? De um problema seríssimo no sangue e uma prosperidade, né? Quem é que fica em paz, né? Quando a gente quita um financiamento ainda de casa, né? Que é financiamento longo. E ele ontem, assim, ele fala muito pouco, né? Bem de casa fala dele, mas quando tocou o louvor, ele começou a cantar o louvor. O louvor ele cantou bem. Pela recuperação do AVC ele fala com dificuldade, mas quando foi adorar a Deus ele cantou bem explicado, né? E o mover de Deus está agindo, né? E trazendo vitória nas nossas vidas, amém? E aí, irmãos, para ser bem objetivo na nossa pauta, as vigas superiores. O seu Jonas fez um primeiro levantamento, ficou cerca de R$ 1.400, todas as estruturas já feitas ali no ponto de encher, já com vergalhão 3/8, já com, como é o nome daquele que o estribo já soldado, né? Tudo já, não precisa a gente fazer nada, só o azimbre, as caixarias e encher. Para todo esse quadrado aqui de 22 metros e pouco, por 9, quase 10, todas 70 metros quadrados aí com sobra, que vai dar 13 peças de 6 metros. Então, ficou cerca de R$ 1.400. E aí eu queria já começar esse desafio, irmãos, porque a gente tem pressa para a gente cobrir, já embuçar, fechar esse local e meter ar-condicionado para a gente poder voltar a funcionar com mais qualidade, amém? Então, se você dizima e oferta, continue fiel. Como sempre eu tenho falado desde o início, se você dizima e oferta mensalmente esse recurso, ele tem sido aplicado dentro todo esse trabalho que foi feito aqui. Se você tem condição, pastor, eu consigo dar uma oferta especial além do que eu já dou. 1.400, eu dou 400, ou eu dou 500, ou eu dou 1.000, ou eu dou 1.400. Se você sentir a direção de Deus ali, aquele impulso no teu coração de fazer essa contribuição, vai ser uma bênção, amém? E aí a gente vai ter que comprar zimbre. A gente pode até pensar em a gente mesmo que é macho vir aqui fazer, mas a gente vai precisar contratar um pedreiro, porque isso aí é um negócio... Tem a questão técnica mesmo, a gente vai precisar de um pedreiro também. Se você conhecer algum pedreiro, nos indique para a gente ligar e já fazer aí uma proposta, né? Então, a gente agora é a viga superior. É o nosso próximo passo. Pode falar. Eu e minha família, a gente quer dar, né, uma oferta especial desses 1.500 para comprar, né? Amém. Olha aqui, a Silvana já com o Zé Roberto e família já fizeram o compromisso de fazer essa contribuição. Aí amanhã, seu Jonas, a gente já entra em contato, cerca de 1.400, a gente vai ver lá, é Pix, né? Eu não sei como é que vocês vão pagar, mas a gente verifica lá. E aí, irmão, vamos, glória a Deus pela vida dos Silvana e Zé Roberto. Sempre eles têm feito vários esforços, várias contribuições
que têm feito a diferença e são pessoas que a gente sabe que amam essa casa e que sempre estão preocupadas em ver o avanço disso tudo, amém? Deus, a gente vai fazer uma oração daqui a pouco pelas ofertas e vamos orar abençoando esse propósito aí das vigas. E então aí já é uma vitória, amém, queridos? Aí a gente já vai agora ver azimbre, acho que é R$300, né? Uma dúzia de azimbre, né, Márcio? Vamos precisar de 2 dúzias de azimbre para a gente fazer pelo menos logo um lance de 6 metros, né, seu Jonas? Aí já com azimbre já desmonta, hein? Que a gente economiza no azimbre. Se a gente comprar azimbre também muito, vai ser um gasto desnecessário, que azimbre também usa, tira e vai usando, daqui a pouco a gente já fechou. Aí a gente vai para outra etapa, que é as estruturas metálicas, amém? Mas eu quero falar agora de um lado mais espiritual da igreja, amém? Irmãos, a gente começou a tratar, acho que foi domingo passado, e a gente começou a fazer esse diagnóstico. E a gente já vem falando desde algum tempo, desde lá do Japim que eu falo, Deus quer nos... É o que Deus tem me movido. Qual é o nosso alvo, né, de evangelismo, de crescimento? Quantas vidas? A gente contou lá, tinha perto de 70 cadeiras, né? Aí a gente não... Só que foi algo que às vezes você foge daquilo se você não anota, se não tem um guia ali. Por isso que Deus falou para o profeta Abacuque, escreve a visão com letra grande, meu amigo. Porque quem passa tem que perceber a visão. Então a gente está escrevendo uma visão e aí tem 60 cadeiras, a IEV 60 membros. E aí a gente tem um grupo lá da IEV, que é um grupo histórico que, quando eu fui olhar lá, ele está, acho que é o primeiro grupo histórico. Se eu fui fazer uma avaliação, mais da metade de lá ou viajou ou não está mais com a gente, mas tem uma relação sentimental com a gente. Mas aquele grupo lá é uma relação sentimental, porque as pessoas foram para outros estados, estão assim fora do nosso convívio da igreja, da vida da igreja, e aí a gente não vai mexer nada lá, continua lá, mas a gente vai fazer agora um grupo IEV 60. Esse grupo vai ser o grupo operacional da IEV, de quem está aqui, quem mora em Manaus e quem vai se comprometer com a IEV, amém? E aí você vai ser desafiado. A maioria aqui, eu não preciso conversar. Por quê? Porque você congrega com a gente. Pelo menos a maioria, a Clícia veio me... Mas se botar aqui o desafio e pelo menos um culto por mês, que é o culto de ceia da unidade. Pelo menos um culto. Isso não... Eu digo que isso é para a gente integrar mais pessoas ao nosso contexto, pessoas que não fazem parte da IEV. Esse é um desafio pequeno, mas você que é membro da IEV, todo domingo você está aqui. Eu não acredito que já foi 10 minutos. Foi 10 minutos, irmão. Sangue de Jesus. Vou dar mais 10 minutos, irmão, mas isso aqui já é pregação, eu vou me... Mas eu preciso ter essa conversa introdutória para a gente dar início ao nosso segundo semestre da IEV, amém? De atividades. E aí, já foi aberto, a gente já conversou com todos os líderes de GC. Depois eu vou inserir alguns irmãos que já congregam com a gente, que estão aqui no culto, amém? Mas lá só é gente que vai congregar, é dos membros que vão trabalhar esse primeiro projeto. Qual é o primeiro projeto? IEV 60. É 60 cadeiras, pelo menos uma vez por mês, a gente vai desafiar pessoas a fazer um compromisso de ser um novo frequentador da IEV, de ele estar pelo menos no culto de ceia, uma vez por mês, o culto de ceia. E aí a gente vê essa igreja com 60 cadeiras preenchidas, amém? Nós vamos mobilizar. Aí você vai colocar, se a pessoa aceitar, pode ser um amigo, um familiar, um conhecido que você conheceu, que era desconhecido que tu abordou, o cara está precisando de direção. Meu irmão, faz um compromisso, um propósito com Deus. Domingo que vem já é o nosso culto de ceia. Então, nós vamos botar 60 cadeiras, mesmo que não tenha 60. A gente já vai profetizar IEV 60. 60 pessoas frequentando a IEV, amém? E aí os líderes de GC já estão alinhados, eles vão fazer esse desafio. Aí a pessoa já começou a vir um domingo, aí você vai e acompanha ela e diz, meu amigo, vem pelo menos um domingo sim, um domingo não, que dá 2 domingos. Amém? Quem é lá do GC vem pelo menos 2 domingos, ou seja, tem 4 domingos no mês, vem um domingo sim, um domingo não. Aí dá 2 domingos. Quando tu vê, ela já está envolvida no congregar,
o espírito dela já se conectou com Deus, ela já sente aquela necessidade de receber palavra, de receber oração, de ser instruída para viver uma vida abundante. Amém? Então, só para a gente ter... Como que a gente vai operar isso? Dentro desse grupo que eu já vou dizer para você. Alguns líderes de GC vão conversar e já vão introduzir você nesse grupo, que é o grupo operacional da IEV. É IEV 60, aí a Mirlene já pegou a visão, né? É IEV 60, depois vai ser IEV 100. Tiver 60 cadeiras lotadas, a gente vai cada um comprar uma cadeira nova, vai dar 120, a gente vai para 120. A gente lotou esse espaço aqui com 120 cadeiras. Amém? E depois IEV, 2 cultos. Aí vai ter 2 equipes de líder. Uma vai fazer o culto de manhã, que eu acho que eu vou estar nessa da manhã, que eu gosto da manhã. E o pessoal vai tocar esse culto da tarde. 2 cultos pra gente. 240. IEV 240. Amém? E aí a gente vai estar já olhando para essa cidade com mais capacidade. Aí vai ter uma IEV em cada região de Manaus. Amém, queridos? Para cada canto dessa cidade ser tocado com amor, com a graça e com o cuidado do Senhor. Amém? E aí, irmãos, agora indo para a parte final aqui dos nossos avisos. Ficou claro, irmãos? O grupo lá vai continuar intacto, lá nossos amigos, nossos irmãos, quando vier para Manaus, são nossos irmãos, vão estar bem acolhidos, bem recebidos, honrados. A história de quem caminhou com a IEV, ninguém quer ser aqui ingrato com ninguém, a gente é grato com todo mundo. Amém, queridos? Mas a gente vai ter compromisso com a nossa missão atual agora. Amém? A missão nossa agora é fazer essa igreja avançar. Muitos líderes foram, pelo fluxo da vida, foram para outras cidades. E agora Deus vai levantar você, Deus vai capacitar você, Deus vai ativar você e você vai ver Deus fazendo grandes obras através de cada um de nós aqui, amém? E aí eu não vou nem detalhar, tem todo o detalhamento aí mais um ponto aqui de ajuste, pensando já, irmãos, na nossa funcionalidade. Fui orar e por isso que eu digo que o projeto, na sua vida, irmãos, isso é para a nossa vida. Nenhum projeto é morto, é fechado, é engessado, é rígido. Todo plano e todo projeto é vivo, porque Deus é um Deus vivo. Ele faz ajuste na caminhada. Amém? Pastor, a gente escreveu aqui, tá entabulada a nossa visão. Está fechada? Não. Deus vai aperfeiçoando. Amém? Deus vai dando novas orientações, novas estratégias. Aí eu quero só tratar aqui, está até duplicado aí, vai lá para a página... página 7, agenda semanal. Aí o terceiro trimestre, né, que a gente trabalha por trimestre. Programação agosto, mês da santidade, na nossa ênfase bíblica. Aí... na nossa programação original, a gente tinha essa realidade. Só que eu vejo que ela está inviabilizada. Por quê? Porque vai ser consumido todos os nossos sábados aqui na igreja. E eu e você temos família. E eu e você trabalhamos. E a gente também tem coisas para resolver pessoais. Amém? A gente quer cuidar da nossa família e quer também cuidar de alguns assuntos pessoais, né? E aí, para a gente otimizar essa agenda, por exemplo, só para você ter uma ideia, todos os meses vão ser adaptados agora a essa nova realidade, até para a gente ter espaço. Um sábado a gente está na igreja, um final de semana, no outro a gente não está, e no outro a gente está, e no outro a gente não está, para a gente balancear, ficar bem equilibrado, né? A realidade seria, primeiro sábado, reunião de líderes de GC, lá na casa da Cristina, que está pendente a gente ir lá. Então, nesse sábado, dia 1º, 19 horas, lá no Terra Nova? Terra Nova. Lá na casa da Cristina. É uma reunião para líderes de GC e para quem quiser também. Não é para quem quiser. Tipo, parece assim que não tem valor, né? Mas é para quem quer um compromisso de trabalhar no acolhimento da igreja. A gente vai começar a já desdobrar como que a gente vai recepcionar as pessoas e fazer o acolhimento. Nessa primeira reunião. Aí, primeira reunião,
dia 1º tem uma outra atividade que é em casa, que é o plantão de oração. Segundo domingo normal, ceia da unidade. Domingo que vem, ceia da unidade, 9 horas café de comunhão, 10 horas ceia da unidade. Dia 7, que esse aqui a gente não negocia, que é a reunião da primeira sexta-feira de oração, para a gente orar e colocar em primeiro lugar Jesus naquele mês e dizer: Jesus, a gente quer fazer a tua vontade. É isso que a gente quer. Amém? A gente não negocia isso. É uma oração mensal que a gente separa a nossa agenda. Aí, irmãos, a gente teria dia 8, que seria o sábado pós dia 7, GC de homens, está começando esse trabalho. No próximo sábado, dia 15, GC de jovens. No outro sábado, dia 22, GC de mulheres. Ou seja, a gente ia ficar direto aqui sábado, né? E aí, ainda tem um plantão de oração, que a gente quer unir programações para a gente fazer um esforço só. E aí o culto da família é só para a gente pontuar tema mesmo, e o plantão de oração em casa. Otimizando, aí embaixo eu já fiz o ajuste da agenda. A gente manteve aí o culto de oração, manteve o dia 15 como plantão de oração aqui na igreja, e a gente vai fazer esse plantão de oração na igreja aqui. E a gente vai fazer, embora a gente não tenha estrutura adequada para fazer 3 reuniões aqui nesse espaço, que a gente vai chegar, em nome de Jesus, a ter 4 salas aptas a gente reunir as gerações específicas. Por enquanto a gente não tem, mas pelo nosso contexto de a gente não ter que vir aqui 3 sábados, a gente vai fazer aqui na tenda, como as mulheres têm mais participação, o GC de mulheres. Ali no terreno que o Zé Roberto deu uma limpada, a gente vai, um cantinho lá, os jovens vão se reunir lá. Vai ser meio assim, ouvindo o barulho um do outro. Amém? Mas é o preço desse começo. Até a gente ter as salas já fechadas, climatizadas, que cada um vai fazer sua reunião com mais qualidade. E coloca os jovens num desses cantos aí do terreno, dá uma limpada, coloca as cadeiras lá. Os jovens, e nós que somos homens, vamos ficar reunidos. Se tiver a sombra aqui, a gente coloca um carro, preenche esse pedaço de calçada com umas cadeiras e atrás do carro, para ninguém sofrer nenhum acidente, a gente reúne lá como os homens e faz o nosso momento lá de homens, e a gente já dá segurança para as mulheres e para os jovens que estão aqui, e a gente opera todo esse cuidado. Vamos orar, ler a Bíblia. Irmãos, o reino de Deus é simples. Vamos adorar a Deus, vamos conversar sobre a palavra de Deus e vamos orar uns pelos outros, amém? É só isso, a gente quer cuidar e abençoar. E aí, irmãos, a gente já enxugou a nossa agenda, a gente não precisa vir 3 sábados, em um sábado a gente resolve tudo já, e a gente viabiliza, porque ficar vindo todo sábado, irmão, até para mim é cansativo, imagina para os irmãos, né? Então acabou meu tempo aqui de novo, 10 minutos. Deixa eu ver se eu preciso pontuar algo aqui. Eu acho que é isso, irmãos, da nossa realidade. Quantos entenderam aí tudinho isso aí? Eu acho que está claro, né? Eu creio que Deus, Ele vai mover. E só para me pontuar, a gente vai orar por todos esses projetos aqui, para você entender também a nova dinâmica. As reuniões segmentadas estavam seguindo o tema do GC, mas o tema do GC é domingo. É aquele estudo do GC. Agora, no culto de mulheres, vai ser ministrada uma palavra específica para as mulheres, amém? Nas demandas das mulheres, como ser uma boa esposa, uma boa mãe abençoada, né? Uma mulher também de sucesso na sua carreira, que tem mulheres que têm essa aspiração de desenvolver, né? Mas ser mãe também e ser esposa já é um sucesso, amém? A sociedade impõe as mulheres nesse problema, né? Se ela for só esposa e mãe, parece que ela não é nada. A sociedade quer subtrair a maior missão e função das mulheres, amém? Mas também a gente não quer tolher as mulheres. Se ela quiser ter uma carreira profissional de sucesso, ela vai ser instruída na palavra, inspirada a crer nisso, amém? E também desenvolver o ministério, que é o tema central da igreja, né? Desenvolver o seu ministério como mulher, fazer a diferença na casa de Deus, na obra de Deus, e esses assuntos
que falam diretamente com as mulheres. E os homens da mesma forma. A gente vai falar a palavra para homem ser marido abençoado, amém? Ser um pai abençoado, ser um homem próspero de sucesso, ser um sacerdote, mas também um missionário na casa de Deus, fazer a obra de Deus. E os jovens da mesma forma, jovens e adolescentes, né? Como que um jovem guarda a sua identidade em Cristo, como que o jovem desenvolve um futuro mesmo, né? De sucesso promissor. A gente vai ter esse cuidado, não vai ficar rígido aqui na palavra do GC, que parece que limitou muito. E Deus, no meu momento de pedir direção, para a gente orar, para a gente cuidar bem mesmo e dar direção para essas áreas. E falando de casais, a gente já selecionou aí, tem mais ou menos 12 casais. Pastor, meu marido não vem. Pelo menos no culto de casais, tenta fazer ele vir. Ou minha esposa não vem, tenta trazer ela. Meu amor, faz isso por mim, tal, com amor, com paciência, com sabedoria. A cada 2 meses, a gente vai fazer um culto de casais. Amém? Para a gente também não ficar só toda hora trabalhando, porque realmente o marido vai estar sendo cuidado para ser um bom marido lá numa reunião de homem. A mulher também, o filho também. Mas a cada 2 meses a gente vai dar uma palavra focada nesse quesito. Nesse mês que houver o culto de casais, não vai ter o culto de homens e mulheres, vai ser só o culto de casais, amém? E o de jovens permanece lá para eles tratar na questão de solteirice mesmo, amém? Então, irmãos, vamos orar por isso, queridos. Eu creio que Deus tem me inspirado, porque se a gente olhar para as circunstâncias, a gente se abate, desanima e desiste. Mas quando Deus inspira, Ele dá visão de futuro. Vocês perceberam que é muita coisa, né, que eu falei aqui, é uma tempestade de ideias de Deus, amém? Você fica, mas eu ouvi muita coisa bonita, muita coisa boa, mas como que isso vai operar? Por isso que a gente vai organizar dentro dos grupos, amém? Não é grupo lá para a gente ficar batendo papo. Vai ter lá edificação, você pode pedir oração lá, pode falar questão espiritual, alguma situação, pode, mas esse grupo IEV 60 é um grupo operacional da IEV. Não é para a gente ficar batendo papo furado lá, não. É para a gente trabalhar. Grupo de homens tem lá, né? Não é para a gente ficar conversinha, não. Lá é com propósito. Grupo de mulheres não é para ficar com conversinha, não. É para fazer a gestão. É como Jesus, quando ele foi multiplicar os pães e peixes. O que ele disse? Formem grupos, né? Grupos pequenos, né? Sobrou 12 cestas, né? Mas então a gente está organizando em grupos pequenos para a gente poder operar isso. E lá no GC a gente já fala com todo mundo. Lá no grupo de WhatsApp a gente fala com todo mundo. Que, por exemplo, com os homens de construção, o seu Jonas disse que veio para cá. Eu até depois me justifiquei para ele, né? Ele ligou, queria saber como é que entrava. Aqui, se ela disparava o alarme, eu disse, quem tem esse conhecimento é o Márcio. Eu só fiz intermediar o pagamento, mas o Márcio que está por dentro. E o Márcio mora aqui perto, estrategicamente, né? Mas no alarma que eu imaginei que o EDZ entra direto no que alarmou, tem até que ver como é que é isso aí, que eu não alarma não, né, mano? Mas a gente tem fóruns específicos para tratar de questões específicas, amém? Para a gente trabalhar direito. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos fazer uma oração para a gente transicionar, para a gente ir para a palavra. Mas o que eu quero dizer, só para me concluir esse momento. Irmãos, o diabo odeia isso que eu estou falando aqui. Muitas vezes eu já fui frustrado. Hoje eu já estou calejado, vamos dizer assim. Isso não é a primeira vez que eu estou trabalhando em cuidar, servir uma igreja local. Mas eu falei até para o pastor Xavier, Deus me deu a graça de cuidar de igrejas pequenas, igrejas que estão... A IEV está uma bênção, irmão. Nós temos aqui uma plataforma muito abençoada, mas de pegar a igreja que está com problema mesmo, problema pesado, que está para acabar. E Deus ir lá e me colocar no meio daquele fogo e eu conseguir, pelo menos, dizer assim, Espírito Santo, faz nascer de novo esse vale de ossos que está morto aqui. E a igreja não morrer e está até hoje funcionando. Mas Deus tem me dado uma graça de eu participar internamente da maior denominação do Amazonas. Eu estou lá dentro
da maior denominação do Amazonas, vendo como é que ela funciona por dentro. Porque eu me converti na sala da casa da minha avó. Eu vi a Ieve nascer. Hoje você está passando por um processo que eu passei lá nos meus 16 anos. A gente reunia na calçada do meu tio Focinho. E Manaus sempre foi quente. Nem ventilador tinha, que a gente não tinha visão. Quando veio um pastor gaúcho que ele não aguentava o calor, que a gente suportava, a primeira igreja do Japim a ter ar-condicionado foi a nossa, por causa desse cara que tinha visão de frio. E aí colocou ar-condicionado lá no caixotinho, lá na 31 de julho. Depois lá na outra, quem chegou já tinha ar-condicionado, né? Então, mas aí eu fui para igrejas pequenas. Nunca vi igreja crescer. Sempre fui para igreja pequena e trabalho muito dificultoso. E hoje eu estou dentro do processo de uma igreja que é uma grande denominação. E Deus tem me dado ali ferramentas. Claro, ninguém vai ser cópia de ninguém, ninguém vai querer ser a grande denominação, mas que podem ser aplicadas ao nosso contexto aqui, amém? E aí, meus irmãos, mas uma coisa também eu tenho certeza, uma igreja pequena tem dificuldade para operar. Uma igreja grande, aparentemente a gente vê, parece que tudo é fácil lá, mas também tem dificuldade para operar. Ou seja, não existe a grama do vizinho. Sempre a gente pensa que é fácil, né? Lá é verde, tá lá, tudo dá certo, e a nós parece que tudo é muito difícil. Mas não tem facilidade para ninguém. Mas quando Deus dá a visão e tem um coração humilde e um coração que eu aprendi esses dias e é muito forte isso, o líder, a única coisa que ele pode fazer é receber visão de Deus, passar a visão de Deus. Mas ele não pode desejar por ninguém. Só Deus pode despertar o desejo. É Deus que efetua o querer e o realizar. É Deus que tocou ainda há pouco na Silvana para dizer, a gente vai dar uma oferta para comprar isso. Ninguém foi lá e fez um apelo aqui. A visão é essa, a gente tem que fazer a viga superior, mas Deus vai lá e move. E eu estou passando a visão e Deus vai mover seu coração. Amém? Deus vai mover seu coração. Eu sou IEV 60 e nós vamos orar, Senhor, vai ser 60 cadeiras, a gente não vai ter mais cadeira vazia dia de domingo, amém? A gente vai ter membros novos nessa igreja. O relatório está aí, cheio de itens que a gente olha, isso aqui para a gente hoje é uma utopia, nem existe. Batismo no Espírito Santo, será que acontece mesmo? Está lá, batismo no Espírito Santo, porque a gente vai orar, a gente vai dizer, Deus, ele chega para mim, para Ieve e diz, o que tu queres que eu te faça? A gente está com a pauta pronta. Eu falei ainda há pouco, né, um projeto, né? Como é que tu vai negociar se tu não tem um projeto na tua mão? Tu chega, um cara tem dinheiro, e aí ele diz, qual é a prioridade 1 aí do teu projeto? Qual é o custo dessa prioridade 1? Se tu não sabe, tu perdeu a oportunidade. Mas tu tá com um projeto, a gente vai dizer, Deus, a gente quer pessoas batizadas no Espírito. Não, a gente quer pessoas que decidam entregar a vida para ti, Jesus. A gente quer pessoas que querem voltar para ti seguir, para fazer parte da tua família, Senhor. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus, meu Pai. Nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, falando de coisas que o inferno odeia, Pai, de coisas do céu, coisas do reino de Deus, Pai. E nós sabemos que muitas vezes há uma guerra dentro de nós, às vezes até de incredulidade, de tremor, de medo, Senhor, de achar que não vai acontecer, mas nós, Senhor, não nos movemos debaixo do nosso sentimento, das nossas sensações. Nós, como falamos no ano passado inteiro, nós vivemos por fé, Pai. E esse ano nós seremos enviados. Esse ano é o ano do envio, Senhor, onde nós vamos ser missionários, Senhor, em trazer para esse lugar pessoas que vão te conhecer, Jesus, que vão ter um encontro verdadeiro, genuíno contigo e que vão nascer verdadeiramente de novo, Senhor. Vão ter uma nova natureza, vão ser transformados, Senhor, no seu espírito, na sua alma, Pai. E nós oramos, Senhor, por essa nova fase da IEV, Senhor. Fechamos esse mês, esse é o último domingo de julho, fechamos o mês de recesso, de descanso, e agora, Senhor, vamos voltar às atividades mensais, às atividades trimestrais e esse segundo e último semestre do ano, Pai. Nós, Senhor, queremos ver a Tua vontade se concretizar, Senhor. Nosso coração venha ter desejo, venha ter vontade, Senhor, dentro de nós. Coloca dentro de nós o querer e o realizar, meu Pai. E nós já declaramos, Senhor, diante de Ti, essa obra é Tua.
A IEV 60 é o teu desejo, Senhor, não é o meu. O meu poderia ser muito acomodado, Senhor, de ficar quieto, de não falar nada, de não se expor, de não se arriscar, Pai, mas o Senhor quer ver 60 pessoas, cada cadeira que o Senhor entregou para a IEV, cada espaço, não é para ficar em matéria, Senhor, dessa terra, é de ter espíritos que nasceram, que foram gerados e criados por Ti e que vão Te encontrar, Senhor, que vão Te conhecer e que vão ser nossos irmãos, Senhor, vão ser acolhidos nesse lugar com amor, com cuidado. Cada papel, Senhor, cada processo desse de gestão, de processo de pessoas, Senhor, não será apenas, Senhor, de burocracias humanas, Senhor, mas será cuidado de riquezas eternas, de almas que vão herdar o reino de Deus, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus, amém? Vamos para a palavra? Eu vou seco aqui, sem um momento de adoração que a gente finaliza, amém? Mas, queridos, o tema da nossa reflexão, meditação, né? Ler a Bíblia, eu diria até que a gente precisa ler a Bíblia, é uma necessidade, mas a gente precisa mais do que ler, é meditar na palavra. Porque eu posso ler um capítulo, ler corrido, em 15 minutos, se eu ler 15 minutos por dia a Bíblia, eu leio ela em um ano. 15 minutos, qualquer pessoa, 15 minutos dedicada à leitura, vai ler a Bíblia inteira, de capa a capa, em um ano. Mas se eu meditar na palavra, um versículo, irmãos, eu posso tirar várias aplicações para a minha vida. Se eu meditar naquele versículo. Se aquele versículo entrar dentro do meu coração e eu refletir nele, ele vai me guiar, ele vai me dar várias respostas, orientações, instruções, direções que vão transformar a minha vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E Jesus, ele traz uma palavra muito forte. Marcos 1,35, nosso tema de hoje, do nosso discipulado, né, do nosso estudo de GC, é a força da oração no discipulado. Irmãos, cuidar de pessoas é um desafio muito grande. Cuidar de uma família, né? Você que tem cônjuge, é o seu primeiro discípulo, o seu cônjuge. E tem hora que você não sabe o que fazer. Aí entra a força da oração no discipulado. Cuidar de filho, meu irmão, pensa num negócio complexo. Quem é teu maior discípulo? Teu filho. Por isso que GC e discipulado não está na nossa estrutura de ministério. Porque GC e discipulado não é ministério. É modo de vida espiritual. Você discipula. Teu amigo de trabalho, teu amigo, é a única pessoa que pode levar Jesus, valores do reino, cultura do reino. A única pessoa que pode discipular essa cidade é você, onde você está atuando, na arena da vida. GC, o que é, pastor? É um método? Não. É você reunir lá na sua família, reunir sua família, convidar os vizinhos. Isso é estilo de vida. Ah, pastor, eu não tenho nem como reunir lá na hora do almoço, 5 minutos, lá no teu ambiente de trabalho. Isso é um GC. Não precisa de um método. Aí o que eu faço, pastor? Canto um louvor. 5 minutinhos cantou um louvor. Bora louvar. Meu irmão, aquilo ali já mudou. A força da adoração no discipulado. Aí, pastor, o que eu faço? Faz uma oração. Aquela oração de 1 minuto vai transformar aquele ambiente e, mais do que aquele ambiente, o coração de cada pessoa que está ali. É ou não é isso que acontece, irmãos? E pode ser quanto? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em oração, na força da oração, no poder da oração. Onde estiverem reunidos 2 ou mais, 2 ou 3 ou mais. É tu e uma pessoa, é tu e 2 pessoas, é tu e 10 pessoas, é tu e 50 pessoas. E aí, querido, a força da oração naquele ambiente. Eu não posso resolver a vida da Clícia, mas o Jesus que habita em mim e nela pode resolver a vida dela. Eu não posso resolver a vida do Davi, mas Jesus que habita em mim no Davi pode.
Eu me lembro de quantas e quantas situações quando eu fui impulsionado para ser pastor que vinha. Agora não tem ninguém para te recorrer. É tu e essa pessoa aqui, ou essas 10 pessoas, ou 20, 30 pessoas, que tem que resolver. E aí eu ficava, o cara tá com problema financeiro. Eu não tenho dinheiro para dar pro cara. Tô com dinheiro mal para dar conta da minha. Mas aí a força e o poder da oração no discipulado. Aí tu ora aqui, meu irmão, em nome de Jesus, Deus vai... Eu lembro até que às vezes eu queria resolver. Muitas vezes, irmãos, eu metia a mão. Eu lembro, eu já falei isso várias vezes. Uma menina saiu da droga. Ela que chefiava a boca lá. Ela saiu da droga. E ela vivia de quê? Da droga. E ela veio comigo, pastor, acabou meu gás. Eu lembro na época, faz muito tempo. E aí eu disse, meu Deus, acabou teu gás, fulano. E aí ela disse, e eu não tenho dinheiro, não tenho o que fazer. Aí o cara da droga vai lá e enche ou não enche? E aí eu tinha R$17 no meu bolso. Eu disse, eu não tenho valor. Acho que na época era R$50 uma botija de gás, ou era R$30. Não me recordo, faz muito tempo. Eu meti a mão no bolso, dei os R$17, porque eu queria resolver o problema dela. Aí eu disse, eu não tenho como comprar. Parece que eram uns R$30. Mas está aqui 17, já está perto de resolver. A Crícia, acredito que lembra. Ela saiu da igreja me chamando de ladrão. Porque eu não quis resolver na força da oração. Eu quis resolver na força do dinheiro. Dali em diante eu digo, rapaz, por isso que tem pastor que não dá dinheiro. E a gente às vezes é pastor, a gente é até desmotivado a dar dinheiro. Porque ela saiu falando de mim, que eu era pastor ladrão, me caluniando, me difamando. E eu digo, rapaz, e naquela hora Deus foi me... Porque tu quis resolver transformar pão em peixe. Se tu é filho de Deus, a gente tem que ter no discipulado a visão. Eu não estou falando que eu sou contra você meter a mão no bolso e ajudar. Vocês conhecem a minha pregação. Mas muitas vezes a gente esquece que a força da oração está no discipulado. A pessoa tem que ter a experiência dela com Deus. Meus filhos têm que ter a experiência deles com Deus. Se eu der tudo de mão beijada, eles não vão ter a força da oração no discipulado. Jesus, irmão. Jesus. Diga assim, a oração não muda apenas as circunstâncias, mas ela muda a pessoa. Aqui, irmão, terminou aqui, a gente termina. Jesus, vamos lá. Marcos capítulo 1, versículo 35. Jesus estava operando ali no início da trajetória dele. Vamos lá, Marcos 1. Começo aí, né, do trabalho de Jesus. Ele vai... João Batista, ele é batizado, vence a tentação, escolhe os apóstolos. Se consagrou, né? Depois escolheu. Curou o endemoniado. Cafarnaum. Maravilhavam-se da doutrina dele. Curou a sogra de Pedro. Versículo 35. Lotada a casa da sogra de Deus. Olha só. Dentro do nosso relatório vai ter oração por milagres. Nessa noite Deus vai fazer milagre. Nesse início de noite, nessa viração de dia, nós vamos orar. Todos os nossos encontros, é no GC, é no discipulado, nós vamos orar por milagres, amém? E nós vamos contabilizar milagre. Pastor, tem milagre? A gente viu agora 2 aqui, amém? 2. E vai ter todo culto, a gente vai ver coleções de milagres, a gente vai colar na igreja assim, ó, laudos de milagre, a pessoa foi curada, a pessoa recebeu vitórias, amém? Jesus começou a fazer maravilhas, ficou tudo lotado lá, toda a cidade, versículo 35, estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade, também expeliu muitos demônios. Não é pouco não, irmão, é muito demônio. Não lhe permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. E ele dizia, curava o cara, ainda fica calado, irmão. Não conta não, que senão vão querer me matar antes do tempo. Não é que Jesus não queria contar. Isso aí, versículo 35, impressionante. É Marcos capítulo 1, aí eu li o versículo 33, né? É o início do ministério de Jesus aí. Aí, é impressionante, a gente vai testemunhar.
Daí Jesus fica calado, mas todo mundo viu, não precisa falar não, irmão. Quando acontece milagre, mas Jesus, olha a força da oração na vida de Jesus. Versículo 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto. Ali orava. Meu amigo, e os discípulos procuravam ele diligentemente. Ele não podia ficar sozinho, ele já estava famoso. Os milagres que aconteciam já levavam a fama dele, a multidão atrás dele. E ele se escondendo, foi de madrugada orar, porque ele não tinha horário para ficar só ele e Deus. Mas se Jesus, irmão, fazendo proezas, milagres, ele precisou ter tempo de oração, a força da oração precisou estar no ministério. Imagina eu e você, que as pessoas vão chegar com mais demandas, né? Tu trabalha lá, né? Aí chega de vez em quando aí conta o problema. Ali Deus já está querendo que você discipule alguém. E você chega lá e meu amigo, ele está com problema. Jesus está aqui. Jesus tem um plano na tua vida. E eu quero orar. E o que é? É família. É saúde. É saúde física, emocional. Senhor Jesus, eu te apresento a vida do fulano aqui, Pai. E eu creio, Senhor, que o Senhor opera agora o milagre na vida dele. Que ele seja abençoado agora e tocado pelo teu amor, Senhor. Pai, já era milagre. Espera depois o WhatsApp, espera depois o áudio, espera depois ele te procurar e dizer, meu irmão, naquela oração que tu fez, a força da oração no discipulado, né? Domingo terminou o culto, eu fui falar com a Mirlene, ela disse, eu orei, profetizei e puf, mudou-se a circunstância, mudou a realidade, a força da oração, irmãos. Amém? Em que? Aí eu fico, né? O objetivo, eu vou só ler agora para a gente já ir para o final. Levar cada participante a compreender que a oração é o principal meio de desenvolver intimidade com Deus, vencer batalhas da vida e crescer como discípulo de Cristo. Pastor, qualquer batalha da vida que eu e você estejamos enfrentando, a força da oração. A gente falou na quarta-feira aqui, né? O Espírito Santo, a maior riqueza que mora dentro de nós. Agora ele está falando a oração. É muito forte isso, irmãos. E vencer as batalhas e crescer em intimidade com Deus. Oração é mais do que um ritual. Se você pudesse conversar pessoalmente com qualquer pessoa do mundo por apenas 10 minutos, quem você escolheria e por quê? Se tu pudesse ter acesso a qualquer pessoa desse mundo, desde o Trump até o Renato Júnior, que é o novo prefeito aqui. Pessoas que têm poder, né? Desde o ministro do Supremo até o juiz de uma vara, que tem poder de resolver. Tu tivesse 10 minutos, quem tu falaria? E por que tu falaria? Agora imagina, tu tem acesso diário ao Criador do Universo, que ele manda em todo mundo, irmão. Ele resolve tudo. O homem não tem limites, né? O maior privilégio do cristão não é apenas conhecer Deus, mas falar com Ele, ouvir a voz dele todos os dias. Senhor, eu estou aqui. Vou para um desafio ali. E é uma situação que eu não sei nem o que eu vou fazer lá. E aí Deus vai e fala contigo. Se comunica contigo. Te dá as instruções. Te dá a direção. E você vai lá e quando tu vê, tu já dá aula para todo mundo lá. Tu tira todo mundo. Eu lembro, eu estou na reunião lá, reunião política e tal, e chega um cara e ele, uma situação logística difícil, eu disse, meu amigo, faz isso e isso. Ele, pelo amor de Deus, o que eu faço? Um pastorzão, ele, vou te beijar, não sei o que e tal. Porque você fala com quem resolve, com quem sabe, com quem tem sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Então, essa é a grande questão. Eu posso até precisar falar com um juiz, com uma autoridade, com uma pessoa de uma negociação no mundo corporativo, mas fale com Deus. Chega lá, vai dar tudo certo. Amém? Diga a força da oração. A maioria das pessoas procura Deus apenas quando enfrenta problemas, mas Jesus nos ensinou que a oração não é um plano de emergência, é um estilo de vida, de relacionamento. Antes de realizar milagres, Jesus estava lá em intimidade com o Pai, só Ele e Deus.
E ele não estava pedindo milagre, não, ele estava pedindo comunhão com Deus, amém? Antes dos milagres. Ele estava lá consagrado, orando a Deus. Antes de tomar decisões, ele estava lá com Deus. Antes de o dia começar, ele estava lá com Deus. Antes de enfrentar a cruz, ele estava no Getsemane, irmãos. Jesus orava. Se o Filho de Deus dependia da oração, quanto mais eu e você. A oração não existe para informar Deus sobre as nossas necessidades. Ela existe para alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Tem muita gente que hoje diz assim: pastor, por que o senhor veio com essa monte de situações e passou para a gente? Porque eu fui alinhar meu coração com Deus, irmão, em oração. E Deus é bom, né? Que Ele vai melhorando a nossa vida, né? Vai facilitando. Não é fácil, mas Ele simplifica. E aí, queridos, se o Filho de Deus dependia, imagina eu e você. Diga assim: a oração. Quem ora muda de atitude diante da vida. Quem persevera em oração muda o caráter. Quem ora vê circunstâncias mudadas. Mas quem persevera em oração vê a sua própria vida mudada, seu coração transformado. Amém? E agora, avançando aqui. Em primeiro lugar, a oração nos aproxima de Deus. Mesmo sendo filho de Deus, ele separava tempo de madrugada. Marcos 1,35. De madrugada ele foi ficar sozinho em um local deserto para orar. A oração era a sua fonte de força. Diga: pastor, eu estou fraco. Eu vou te ser sincero, irmãos. Quarta-feira eu vim fraco para a igreja. Eu saí fraco da igreja. Eu ia falar para Clícia e pro Zé, eu ia falar: cara, eu nunca mais tinha ficado assim. Fraco, desanimado, sem vontade de fazer nada. Quarta-feira eu saí assim. Quando foi quinta-feira, eu estava pior ainda. Fraco. Aí, sexta-feira, dia cansativo, de muito trabalho. Sábado de manhã, né, Clícia? Os meninos ficaram cansados. Eu estava muito forte assim para o trabalho, mas para as coisas de Deus eu estava. E aí, quando chega intervalos do trabalho, eu ia e começava naquela minha fraqueza. Nesses intervalos eu ia: Deus, eu estou muito precisando ser fortalecido. Estou precisando demais, meu Deus. Quando foi hoje pela manhã, eu acordei só o bagaço. E aí eu digo: rapaz, Senhor, como é que eu vou fazer alguma coisa? Aí Deus: meu amigo, para tudo e vai ficar comigo agora. Tu correu. No meio do caminho tu ainda dava uma palavrinha comigo, mas tu tem que parar. E aí eu parei, irmão. E aí vinha a força de Deus, a voz de Deus, a direção de paz, que eu nunca passei por essa fraqueza que eu estou relatando para vocês. Parece que eu estou empoderado. Aí tem gente que às vezes pensa, né? Liguei de um por um. No dia que eu não tinha força para nada, Deus me deu uma força que, sabe que para ligar é uma energia, irmão. Para você ligar, eu pedi até para vocês orarem, né? Quem eu liguei, eu dizia, na conversa, eu não converso pouco, né? Na hora de fechar a conversa, eu digo: agora ore. E aquela oração me fortalecia mais e mais. E aí eu digo: vou pro próximo. E eu quero te dizer, tá aqui. Diga assim: a oração é a nossa fonte de força. Eu orei, fui empoderado e fiz aqui o trabalho que tinha que ser feito. Coloquei lá para vocês, revisei, depois fui tratar individualmente com cada líder. Peguei até um pouquinho ali o seu João, comecei a introduzir uma conversa, até que a outra já mais ampliada, que essa aqui eu já ia ter aqui, né? E aí eu fico assim: hoje, pastor, todo mundo tem momento de fraqueza. Essa é a grande realidade. Mas a oração, diga, é a fonte de força. Eu estou falando de força para tudo, irmão. Força para viver, força para cuidar da sua vida, força. E olha que eu estava indo para academia, irmão. Eu até disse quinta-feira, eu disse: rapaz, para que eu fui falar quarta-feira que eu fui para academia? Acabou a força de ir para academia. Quinta-feira, mas eu estava lá. Voltando a estaca zero, né? Sexta-feira eu fui para academia de novo. Já não estava muito empolgado, mas também não estava muito animado, né? Mas digo, eu fui. Aí cumpri minha meta.
Mas diga assim: a força é renovada na comunhão com Deus. Aí você recebe poder de Deus para cumprir a missão, amém? Para ir lá e dar conta da vida, ir lá e resolver as situações que vão se levantar. E aí, irmão, eu vou só ler aqui: o discipulado não cresce apenas através do conhecimento bíblico, ele cresce através do relacionamento com Deus. Você tem que ler a Bíblia, tem que compartilhar a palavra, mas você tem que se relacionar com Deus da palavra, que Ele é o mestre, amém? Espírito Santo, Ele vos ensinará todas as coisas, Ele vos guiará em todas as situações, Ele colocará a palavra na boca para você falar, amém? Quanto mais oramos, mais conhecemos o coração do Pai, mais aprendemos a confiar. Meu irmão, conhecer o coração do Pai, confiar no Pai, aí, meu amigo, você está vitorioso. Mais sensíveis nos tornamos à voz do Espírito Santo, mais a nossa vontade se alinha com a vontade de Deus. Quando eu comecei a falar que nada é da minha vontade, né? Mas é a vontade de Deus, de a gente fazer o quê? Edificar o corpo de Cristo, a igreja. Agora uma pergunta: o que mais tem dificultado a sua vida de oração? O que mais dificulta a tua vida de oração? Aí é uma reflexão que você tem que fazer. Porque é lá na oração, na intimidade com Deus, na comunhão com Deus, que vem a força para vencer. Segundo e penúltimo lugar, toda oração transforma primeiro quem ora. Jesus ensinou os discípulos a orar através do Pai Nosso, né? Mateus 9:13. Eu não vou ler, mas você grifa e lê depois. Observe que essa oração nos ensina muito mais do que pedir bênção. Ela molda o nosso caráter. Primeiro, oração de adoração. Pai Nosso que estás no céu, intimidade. Santificado seja o teu nome. Comunhão, intimidade, adoração. Antes de olhar para os nossos problemas, aprendemos a olhar para Deus. Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Amém? Olhar para Deus. Se eu olho para Deus, meus problemas vão ser resolvidos, irmão. Se eu olho para os meus problemas, eu estou perdido, eu estou falido. Oração de rendição. Agora, irmão, essa é a oração da vitória. Seja feita a tua vontade. Nem sempre Deus muda nossas circunstâncias imediatamente, mas sempre começa mudando o nosso coração. Quando a gente ora, irmão, as circunstâncias podem estar lá, as mesmas, mas o coração mudou. E aí, quando o nosso coração mudou, que nem quarta-feira, aquela canção do Ouvir, as circunstâncias que tinha em nós uma base de incredulidade e sustentação, ela tem que mudar, porque o nosso coração mudou. Começou a vir a confiança, a fé naquele Deus que está falando conosco, amém? A tua vontade. O coração, a oração de perdão. Perdoa-nos assim como perdoamos. Irmão, isso aqui para mim é a maior doença do ser humano. Até pastor, se eu viesse para cá e eu começasse a olhar para quem não está comprometido, eu ia machucar e magoar quem está comprometido, quem está com vontade, quem está com desejo. É ou não é? Ah, porque fulano não está com vontade, não quer participar, não ajuda. E a gente se magoa, se fere, aí fere quem não tem nada a ver. É ou não é? Na vida é assim. Às vezes tem gente boa do teu lado e tu tá magoado com gente ruim. E aí tu fere a tua existência, porque tu vai magoar quem tá do teu lado, quem é. Diga assim, para fazer coisas grandes, uma pessoa consegue, ela vai lá e com a capacidade dela faz coisas, mas para fazer coisas impossíveis, só gente que crê em Deus para se unir e fazer coisas que é impossível. Amém? E aí por isso a oração do Pai Nosso é muito pontual. A oração do perdão, perdoa-nos assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não existe intimidade com Deus enquanto alimentamos mágoa. A oração, irmão, arranca a mágoa dentro de nós e dá um coração quebrantado para perdoar. Amém? A oração é como ajustar a bússola de um navegador. Ela não muda o destino é o mesmo, mas ela corrige a direção. Cara, a bússola, você está indo atrás de um destino que é Deus. Mas se eu me perder sem bússola, eu estou indo para tudo que é lugar, menos Deus. E aí a bússola ajusta a direção. Não, vou para Deus, que o nosso destino é Deus, irmão. Nós viemos de Deus e nós vamos voltar para Deus, amém? Agora a pergunta para a gente refletir. Em qual dessas áreas você sente que Deus deseja trabalhar hoje? Na tua adoração? Na tua vida de rendição à vontade de Deus? Ou em perdão? E em último lugar, reflete aí.
Adoração, rendição ou perdão. Terceiro e último lugar, uma vida de oração se constrói com constância. Leia 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Irmãos, tem hora que eu estou fraco. E a vida é corrida mesmo. Não adianta eu te iludir e dizer que eu tenho tempo para estar me consagrando toda hora. Não tem. Mas eu estou orando sem cessar. Lá no meio da bronca, eu estou lá no carro. É no meio do escorredor, é no banheiro da vida. É lá dizendo, meu Deus, eu preciso tanto de ti. Me ajuda. Me fortalece, me dá vitória. E lá Deus começa a... Porque orar sem cessar, isso não significa passar o dia inteiro ajoelhado. Orar sem cessar não é passar o dia inteiro ajoelhado. Significa viver conectado com Deus durante toda a caminhada. Uma vida de oração é construída por pequenas decisões diárias. É ali, situações simples, singelas. Senhor, eu estou aqui, eu preciso de ti, esse copo d'água. Obrigado, meu Deus, que eu tenho saúde. Obrigado por esse dinheiro que caiu na minha conta. É pouquinho, mas está aqui, Senhor. Essa provisão que o Senhor me deu. Obrigado porque eu pude resolver aquela situação. Tem 10 aqui, mas eu resolvi essa, Senhor. E tem essas 10 aqui me afligindo, mas o Senhor vai me dar vitória, me dar paz para me resolver essas pendências aqui. Eu era um cara muito perfeccionista, eu tinha que resolver as 10. Se eu não resolvesse as 10, eu ficava passando mal. Aí Deus disse, meu irmão, a vida não é assim. Resolve uma, tem 9. Meu irmão, aprende a conviver com as 9 pendências. É difícil, né? Ainda mais quem é perfeccionista. Mas Deus dá graça, irmão, que a gente começa a conviver com essas pendências da vida. Porque a gente não é Deus. Senão Deus tinha resolvido tudo de uma vez, né? Mata logo todo mundo, que nem a gente pensa que é simples, né? Mas algumas práticas simples para você viver em oração e fazer toda a diferença. Estabeleça um horário para orar. Tem um momento ali. Logo antes de tudo, irmão. Fale com Deus logo. Acabou aqui, ó. Tof. Acabei. Estabeleça um horário, escolha um lugar tranquilo, difícil, né, nessa correria do dia a dia, né? Mas escolhe. Se não tem lugar tranquilo, te tranquiliza e fala com Deus. Mantenha uma lista de oração, meu irmão, bloco de anotações de celular, fala lá aquilo para Deus, faz tua lista de prioridade. Pro Rei dos Reis, Senhor, o Senhor está aqui, eu tenho essas situações aqui nessa semana. Me dá vitória nisso, Senhor. Conversa com Deus ao longo do dia, não espera momentos tranquilo não, vai falando com Jesus na caminhada. A oração não precisa ser complicada, ela precisa ser sincera. Deus procura corações disponíveis, não discursos perfeitos. Pode vir, Esther. Aleluia. Aplicação prática. Nessa semana, tire 15 minutos, 5 de manhã, irmão. 5 no horário ali do meio-dia, 5 à noite, fale com Deus. Aí tem gente, pô, pastor, mas só isso, meu irmão, faz isso, esse pouquinho. E no decorrer do dia, lembra-te do teu Criador. Né? Leia um salmo antes de conversar com Deus. Leia ali, medite no salmo. Faça uma lista com 5 pedidos e 5 motivos de gratidão. Ore diariamente por uma pessoa que ainda não conhece Jesus. Está aqui, irmão. Tem a nossa ficha aí de conquista de vidas. Coloca o nome de 3 pessoas, ora, apresenta ela. Deus vai dar conversão de novas pessoas se a gente orar, amém? De não orar não vai vir ninguém mesmo não, mas se te orar, der uma contactada, né? Vai vir. Antes de dormir, pergunte, Senhor, o que o Senhor quis me ensinar hoje? Esteja tranquilo e ouça Deus falar no teu espírito, lá no teu interior, lá no teu profundo. Deus vai te orientar, mano. Meu Deus. Durante 7 dias, reserve sempre o mesmo horário para buscar Deus. Anote tudo que Deus falar contigo. Tudo que Deus falar no teu coração. No próximo GC, compartilha o testemunho. Compartilha também. Sabe por que Deus não fala? Porque você está retendo, está ficando só para si. Quando tu compartilha a direção de Deus, a direção às vezes que Deus me dá, pode não ser a mesma direção que Deus vai dar para o seu João, mas a direção pode despertar uma direção para ele. Vocês estão me entendendo, irmão? Pô, Deus falou nesse sentido. E nesse aqui, para mim, Deus vai fazendo aquilo que Ele precisa fazer, se a gente compartilha. Amém? Agora, conclusão. A oração não é apenas uma prática do cristão. Ela é o oxigênio da vida espiritual. Meu irmão, sem oração a gente morre espiritualmente. Quem deixa de orar enfraquece. Quem permanece em oração cresce. Quem ora conhece Deus, conhece melhor a Deus.
Quem conhece melhor a Deus vive com mais paz, com direção, não vive confuso, não vive perturbado e vive cheio de fé, amém? Uma igreja forte é formada por discípulos que oram. Uma família forte, escuta bem isso, é construída por pessoas que oram. Um líder forte é alguém que ora. Um discípulo verdadeiro aprende que os maiores milagres não acontecem diante das pessoas, mas no secreto, na presença de Deus, amém? Vamos ficar de pé, queridos, para a gente encerrar cantando louvor. Eu não fiz o apelo das ofertas, mas eu quero chamar aqui o Zé Roberto e a família, a Silvana, para a gente orar pelo voto que eles fizeram aqui de contribuir com a contribuição, mas eu quero que você fique de pé. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, vem aqui à frente enquanto a gente adora, para fazer um pacote só, amém? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Hoje o Eze e a pastora Clícia vão tomar nota de quem vai assinar, vai ter um acolhimento. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Se tiver uma pessoa que hoje já vai valer todo esse ano, uma vida vale mais, pastor, só estou eu aqui que preciso fazer uma decisão de seguir Jesus. Vem aqui à frente, sem constrangimento, venha com medo mesmo, não tem como vir sem medo, mas aí você vai ser acompanhado aí pelo pastor Ezequias e pastora Clícia, para pegar alguns dados e a gente poder te orientar mais, amém? Pastor, eu preciso de um milagre de cura física, vem aqui na frente. Acho que é pequenininho, mas levanta sua mão e não precisa, se quiser expor, a enfermidade é essa. Se não quiser expor, só diga, eu preciso de uma cura física, de uma cura emocional, de uma cura familiar. Pastor, estou precisando de uma bênção no meu casamento, uma bênção com meus filhos, amém? A gente vai fazer a oração aqui, a força da oração vai operar aqui, amém? Pastor, eu preciso de um milagre financeiro, traga a sua semente de fé, pode ser grande ou pequena aos olhos humanos, traga aqui, está aqui os envelopes, está aqui a máquina de cartão, tem o QR Code aqui no banner, tem o QR Code aqui no envelope, é o momento que você pode fazer sua contribuição e já vim diante de Deus pedindo milagre aí no seu trabalho, aumento de salário, amém? Melhorias na tua condição financeira. Deus é Deus de provisão e de bênção, amém? Vamos adorar a Deus e a gente vai orar em seguida. Posso crer. Vamos cantar? Minha vida, meu milagre vai acontecer. Posso ver As promessas sendo liberadas sobre mim. Aleluia. sendo liberadas sobre mim. Posso crer que na vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, meu milagre vai. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, aleluia, Jesus. Pai, nós declaramos vitória, milagre, Senhor. Cura as enfermidades, Senhor, no corpo, na mente. Cura, Senhor, os relacionamentos, os casamentos. Pai, nós declaramos, Senhor,
Ó Deus, cura, Senhor, as emoções. Tira, Senhor, toda tristeza. Ó Deus, toda fraqueza, dá força, dá alegria, dá vigor, meu Pai, vigor, força interior, Pai, para vencer, para lutar, para conquistar, para ser, Senhor, a diferença nessa geração, Pai. Cada um dos teus filhos aqui nós oramos, Senhor, te glorificamos pela construção dessa igreja, Pai, e te agradecemos pelo compromisso da Silvana, do Zé Roberto, da sua família, do Elias. Clícia, onde aqui? Pega o óleo aí. Pai, nós abençoamos, Senhor, essa entrada aí, o Zé Roberto, a gente não pediu, mas Deus moveu eles vieram aí e investiram, né, Márcio? E a gente é grato, Senhor, a todo esse cuidado que eles têm, toda essa dedicação, toda essa entrega. Pai, nós te glorificamos. Vem cá, seu Jonatas, a dona Rosa, vem aqui, por gentileza, para receber essa oração. Vieram aqui representando toda a família, né? O seu cunhado também. Vieram aqui também no sábado de muito calor. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, a vida do seu Jonatas, como igreja, sua família. Pai, que tiraram, Senhor, o seu recurso também, Senhor, para vir aqui e para servir essa casa, Senhor, fazendo o assentamento desses tijolos. E nós declaramos, Senhor, na vida de cada um deles, de seus familiares, seus sonhos, seus projetos. Pai, nós bendizemos o Teu nome. Senhor, somos gratos, felizes, Senhor, pela iniciativa, pela generosidade, pela, Senhor, ação deles de se importar. E a gente estava cuidando das nossas coisas, eles estavam cuidando aqui, Senhor, das melhorias nesse recesso, que a gente até disse que ia parar tudo, ia só fazer os cultos semanais, mas eles não pararam e continuaram colocando, Senhor, aqui nesse lugar, o seu cuidado, o seu amor e a sua generosidade. Pai, nós como igreja agradecemos e declaramos vitória sobre a vida deles, amém? Glória a Deus, amém? Pai, nós abençoamos você, querido, que é dizimista, que é ofertante, que tem feito contribuições especiais, desde o início dessa jornada, desde quando a gente ainda estava no aluguel. Pai, nós abençoamos cada semente, cada pessoa que a gente não tem nem como decorar e agradecer individualmente, mas o Senhor tem em memorial eterno, Pai, cada pessoa, desde aquelas que nem conosco estão, Senhor, pessoas de fora, mas especificamente para cada membro aqui, fiel, dizimista, coluna financeira dessa casa, Pai. Em nome de Jesus, a Tua palavra nos garante uma promessa gloriosa, e na força da oração nós declaramos janela dos céus abertas sobre nós, Pai. Janela dos céus abertas sobre cada dizimista e ofertante da IEV, Pai. Repreenda o devorador, Senhor, aquilo que tenta roubar a nossa renda, o nosso recurso. Repreenda, meu Pai, o gafanhoto, cortador, o migrador, o devorador, o destruidor, em nome de Jesus, e derrama do leite, do mosto, do azeite, que o trigo, o celeiro transborde, Senhor, que faça brotar uma colheita, meu Deus, mais que abundante, meu Pai, que faça descer leite e mel, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, de prosperidade, de benesses, de bênçãos que são destiladas do teu trono, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Que o amor do nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós hoje para sempre. Amém e amém. Até quarta-feira. Diga para o seu irmão aí, a força da oração está em você, discípulo fiel de Jesus, discípulo de Jesus.